Pois bem, irmãos, mais um momento de alegria em compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Para isso, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a porção que vai do verso 19 ao verso de número 40. E o título da mensagem é A Conversão do Carcereiro. As crianças que quiserem desenhar, nossa irmã Denise está ali com as pranchetas preparadas. Só os menores. Atos 16, verso 19 ao verso número 40. Então, enquanto as crianças estão lá, nós conseguimos perceber a narrativa de Atos dos Apóstolos. Atos nos mostra a igreja em expansão. O evangelho está avançando, a igreja está crescendo. Mais pessoas têm sido alcançadas pelo evangelho, pela graça, pela salvação que está em Cristo Jesus. E aqui Paulo, então, está na sua segunda viagem missionária. E o evangelho alcança a Europa, até então um continente que não havia recebido a palavra de Deus. Por direção divina, claramente, Paulo e seus companheiros são enviados até a Macedônia, e aqui eles chegam na cidade de Filipos, que era uma colônia importantíssima de Roma, ali na atual Grécia. E ali, então, Paulo tem pelo menos 3 encontros que são registrados por Lucas. São 3 encontros com 3 pessoas completamente diferentes. Nós temos, em primeiro lugar, Paulo encontrando Lídia, uma empreendedora, uma dona de um empreendimento. Ela vendia púrpura, que era um tecido caríssimo. E ali, em um estudo bíblico, o texto diz que Deus abre o coração dela. E ela compreende o que Paulo está dizendo, e ela recebe aquilo que Paulo está dizendo, e ela é a primeira convertida da Europa. E ali se torna um ponto de pregação. Então a casa de Lídia acaba se tornando um ponto onde a igreja vai se reunir. Depois disso, o apóstolo Paulo tem o encontro com uma jovem endemoniada. E essa jovem, então, era uma adivinha. E o texto nos diz que ela tinha um espírito maligno, que ela adivinhava por meio de um espírito maligno. E ela dava, então, lucro para os seus donos. E eu comentei no domingo passado que a probabilidade é que ela tinha não uma cooperativa de senhores que era dono dela, mas que a grande probabilidade é que uma família era dono dessa mulher. E essa família, então, provavelmente um casal, explorava ela espiritualmente. Então, ela era escrava de Satanás e era escrava de seus senhores. E essas pessoas, então, lucravam muito com ela. Ela adivinhava, trazia ali o futuro das pessoas, adivinhações, e isso trazia muito lucro para os donos dela. E Paulo, então, expulsa esse demônio na autoridade de Jesus. E agora, então, nós temos esse momento onde o carcereiro aparece. Então, Lucas trabalha com 3 personagens na cidade de Filipos. É bem provável que outras pessoas tenham sido convertidas no ministério de Paulo, Silas, Lucas e Timóteo ali na cidade de Filipos. Mas esses 3 são registrados, porque são 3 pessoas completamente diferentes, mostrando que o evangelho alcança pessoas diferentes, pessoas de condições diferentes, pessoas completamente distintas. Deus tem as suas formas de agir e Deus trabalha para salvar os seus eleitos. E esse, então, é o texto de hoje, a ênfase é no carcereiro. Crianças, o desenho é o seguinte: vocês vão desenhar 2 homens em pé. Um vai ser Paulo, o outro vai ser Silas. Presta atenção. E vai estar ajoelhado diante de Paulo e Silas o carcereiro. E o carcereiro vai fazer a seguinte pergunta. A pergunta mais importante que alguém pode fazer no universo, no mundo inteiro. O carcereiro vai perguntar para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Então você vai escrever essa pergunta. E a resposta você também vai colocar. E a gente vai ler a resposta, tá bom? Vou fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim, verso 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram:
Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se-lhe diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídio, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui em tua casa, de estarmos, ó Deus, em adoração. Obrigado pelas canções, pela tua palavra lida, pelas orações feitas aqui nesse lugar. Nesse momento nós rogamos a iluminação do teu Espírito Santo sobre as nossas mentes e o nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra e também sermos transformados pelo teu Evangelho, pela tua santa, sagrada Escritura. Abençoa o teu povo, para a honra e glória de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Então, nós temos aí 3 pessoas completamente diferentes sendo destacadas aqui por Lucas. E o último, então, é esse carcereiro da cidade de Filipos. O texto é um texto um tanto longo, mas eu creio que nós conseguiremos aqui expô-lo para o coração dos irmãos. Primeira questão que nós vemos aí é o verso 19 até o verso número 24. Nós temos aqui a acusação dos donos da escrava. Então o contexto é esse. Paulo expulsou o demônio de uma adivinha. E os seus senhores tinham lucro com essa escrava. E é interessante que Lucas escreve o verso 19
e o verso 18 desse texto, ele usa uma mesma expressão, que é mais ou menos o seguinte: olha, Paulo expulsou o demônio, Paulo retirou o demônio, mas também retirou o lucro dos patrões. Lucas escreve para dar uma ênfase de humor na história. Quando Paulo expulsou o demônio, o ativo que aquele casal tinha, que aquela família tinha, que aqueles donos tinham, também foi-se embora. O lucro que eles recebiam foi também junto com o demônio. Então eles lucravam literalmente com o demônio ali. Eles tinham um lucro advindo do reino das trevas. E quando Paulo então expulsa o demônio dessa jovem, os seus senhores ficam irados. Nós vemos aqui, verso 19, que a reação desses donos é descrita aqui em 3 verbos. Primeiro, o texto vai dizer que eles viram que a jovem não tinha mais as suas qualidades de adivinho. Então, de alguma forma, eles perceberam que a jovem não tinha mais aqueles poderes, que não tinha mais como ganhar dinheiro com ela, que o lucro foi. Então, eles perceberam isso. De alguma forma, eles entenderam que aquela jovem tinha perdido a sua capacidade espiritual. E eles perderam, então, os seus lucros. O texto vai dizer que se desfez a esperança do lucro que eles tinham. Então isso é interessante, eles contavam com aquele dinheiro, eles contavam com aquele valor. Então provavelmente nesse mês, final do mês, nós vamos ganhar tanto com aquela escrava. Ela tem nos dado um rendimento, é melhor do que colocar o dinheiro na poupança. E eles tinham uma esperança, provavelmente fazendo sonhos com esse dinheiro. Não, nós vamos comprar tal coisa, nós vamos para tal cidade, nós vamos ter uma férias, tirar férias na Bahia, na praia, tomando água de coco. E agora eles olham para aquela jovem e o espírito que adivinhava foi embora. E a esperança do lucro foi embora. O negócio deles foi acabado. Eles estão sem lucro com aquela jovem. Então, nós vemos aqui que eles percebem isso. A jovem não mais pode ser usada para lucro. Então, a libertação que o Evangelho trouxe para aquela jovem foi dupla também. Ela era endemoniada e ela também era escrava dos seus senhores, que usavam dela para ganhar dinheiro. E tudo isso, então, foi rompido pelo poder do nome de Jesus. Então, esse é o primeiro verbo, eles veem o que aconteceu. O segundo verbo vai dizer que eles agarraram Paulo e Silas. Verso 19, a segunda parte, agarrando em Paulo e Silas. A ideia é que eles pegam, então, os missionários pelo braço. Eles agarram Paulo e Silas e eles provavelmente procurando entender o que Paulo fez, o que Silas fez, o que vocês fizeram com o meu ativo, com os meus rendimentos, com o meu bolso. Por que a jovem não funciona mais, ela está quebrada? O que esses ambulantes, comerciantes da religião fizeram com a nossa escrava? Então eles agarram ali Paulo e Silas. E a ideia é que eles querem levar Paulo e Silas, os missionários, diante das autoridades da cidade. Então, daqui nós já conseguimos compreender que a reação desses donos não tem a ver com a ideia simplesmente da jovem. Eles vão processar, vão levar Paulo e Silas ao tribunal por vingança. E quando eles chegam diante das autoridades, eles não vão contar a história real. Olha, nós estamos aqui porque nós queremos processar esses dois judeus, porque eles expulsaram o demônio que a minha escrava tinha, que a nossa escrava tinha. Eles não falam isso. Mas nós conseguimos perceber a verdade por trás. Eles querem vingança. Eles querem trazer prejuízo para Paulo e Silas, porque foi dado a eles também prejuízo, então eles querem devolver na mesma moeda. E eles querem, então, num segundo plano, prejudicar também o Evangelho, colocando ali um processo judicial sobre os missionários. Então, eles viram, eles agarraram, e agora, o terceiro verbo que nos é mostrado aí, que Lucas registra, é que eles arrastam os missionários até a praça. Então, a equipe missionária, na verdade, é composta de 4 pessoas. Existem mais Lucas e Timóteo, mas nós não sabemos se Lucas e Timóteo estavam presentes aqui. Pode ser que Lucas e Timóteo estivessem em uma outra localidade. Ou pode ser que, pelo fato
Paulo e Silas serem judeus, eles são alvo, então, dessa perseguição, dessa vingança aqui, desses donos dessa escrava. Então, eles arrastam Paulo e Silas ali até a praça. É interessante que o termo aqui, praça, usado por Lucas, é ágora. E ágora era o local onde acontecia os tribunais, onde a administração da cidade estava, onde o principal comércio da cidade estava. Então, era o centro da cidade. O ágora era ali onde tudo acontecia na cidade, era o coração público da cidade. O fórum estava lá, a justiça estava lá, o comércio estava lá, os empregos estavam lá. Então, era o centro social da cidade. A vida urbana acontecia ali em torno, ou no próprio ágora, nessa praça principal. E a título de conhecimento, encontraram esse lugar, os arqueólogos encontraram exatamente esse lugar. Então, para quem gosta de arqueologia, esse lugar aqui foi encontrado, trazendo aí elementos que ajudam a gente a entender aquilo que Lucas escreve com uma precisão tremenda, como a palavra de Deus registra as coisas, nome de pessoas, lugares, épocas, datas. A Bíblia é, de fato, um registro autêntico da verdade. Então, nessa praça, os donos ali da jovem queriam que Paulo enfrentasse a justiça, as autoridades. Aqui a ideia de autoridades, o termo é magistrados. São as autoridades públicas daquela cidade. E esses governantes ali dessa cidade, eles acumulavam funções. Eles eram o poder executivo, o poder judicial e o poder militar também. Tudo em poucas pessoas. E a ideia é que eram duas pessoas que administravam ali a cidade, que eram as autoridades. Verso 20 e o verso 21 diz aí então que eles foram levados aos pretores. Então, autoridades no verso de número 19, o final, e pretores. São duas palavras sinônimas. Autoridades é um termo mais geral e pretor é um termo mais específico. E diz então quem era a autoridade, eram os pretores. E eram, geralmente, como eu disse, duas pessoas. E eles tinham, então, esse dever de cuidar da cidade, o dever também de julgar. E tinham a posição até mesmo de punir as pessoas ali depois de um processo jurídico legal. Então, Lucas mostra aí para nós que os missionários foram levados ali até os promotores públicos daquela cidade para julgar os casos. E a acusação está aí na segunda parte do verso 20. A acusação formulada aqui, construída, engendrada, ela foi feita de modo a mascarar a real intenção desses donos dessa jovem. O versículo 29 nos mostra que a realidade, o desejo deles foi motivado por questões financeiras. A esperança do meu lucro sumiu. Foi-se embora. Mas quando eles chegam lá, nos juízes, eles vão dar uma máscara para aquela acusação, porque não faz sentido chegar no juiz e falar que o meu lucro foi embora, porque o espírito... Não, meu irmão, vai lá para o final da fila. Mês que vem você volta com a sua acusação. Então, eles mascaram aquilo e trazem aí a acusação em dois elementos. O primeiro elemento está aí no verso de número 20. Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E essa ideia de perturbar a cidade, para o romano, causava arrepios, especialmente para alguém que estava administrando uma cidade. Os romanos, eles prezavam pela paz, eles prezavam pela ordem. E muito do que eles faziam era para que essa ordem fosse mantida. E os administradores, então, ao ouvirem que existem dois judeus aí que estão perturbando a cidade, isso já ia causar neles uma certa aversão. São agitadores, são pessoas que estão perturbando a paz de Roma. E se os administradores não fossem competentes para acabar ali com aquela baderna, eles seriam punidos. Eles receberiam ali a punição. Então, a acusação, ela é maliciosa. Eles trazem elementos aqui que vão levar os juízes a ficarem do lado dos acusadores.
são homens que estão perturbando a nossa cidade. E a segunda parte da acusação é que eles estavam propagando costumes que um romano não poderia receber. Então, a cidade de Filipos era uma cidade importantíssima, era uma cidade militar, era uma colônia romana dentro da Grécia, era um pedacinho da Itália na Grécia, e ali a maioria da população era de soldados, de veteranos. Inclusive o carcereiro, é bem provável que ele seja um veterano militar, que agora está lá cuidando da cadeia. Então era uma colônia, era uma cidade tradicional, era uma cidade conservadora em relação aos seus costumes, à adoração, ao culto, a César, aos deuses tradicionais romanos. E agora então eles acusam os missionários de trazerem uma outra religião. Ou seja, esses homens, eles estão atrapalhando a nossa vida. Eles estão levando a população da nossa cidade a adotarem outros costumes. Eles estão acabando com a nossa tradição, com a nossa religião, com os nossos deuses. Então, a segunda parte da acusação tem a ver com os costumes. Eles dizem ao final que aquilo que o Paulo e Silas estão trazendo são costumes que os romanos não podem adotar. Então a ideia de circuncisão, a ideia de uma dieta alimentar como o judeu tinha, a ideia de se guardar o sábado, tudo isso para o romano era abominação. Circuncisão de forma alguma, deixar de comer carne de porco, não. Eles rechaçavam tudo isso que os judeus faziam. Então nós vemos que a acusação aqui, ela foi muito bem construída. Foi uma acusação que não reflete a real motivação. E muitas vezes a igreja passa por isso. Muitas vezes as pessoas tentam calar o evangelho por meios legais, trazendo a igreja, os missionários para os juízes, mas não dizem a real situação. Mas podem sim trazer elementos que mascaram ali a verdade para prejudicar a igreja, para prejudicar a pregação, a missão. E é isso que nós vemos aqui. O verso 22 diz que a multidão se levantou unida contra eles. Ou seja, aqui não é a ideia que a multidão se levanta para pegar Paulo, e tem situações que Paulo vai passar por espancamento, né? Que a multidão vai apedrejar. Aqui não é essa a ideia. Aqui a ideia é que a multidão se posiciona de um lado. A multidão está do lado dos filipenses ali, dos donos da escrava. Dificilmente eles iam ficar do lado de dois missionários estrangeiros que estão trazendo uma religião completamente diferente. Então eles fazem coro aqui junto com os donos daquela escrava. E os juízes aqui, os pretores, eles vão ceder à pressão da multidão. Se algo que político faz é temer a multidão. Para qual lado está a maioria? A balança está para onde? Então vamos para lá, para não desagradar a maioria. É isso que esses pretores aqui, que essas autoridades, elas fazem, elas se rendem à pressão da maioria. Isso para um juiz é terrível. O juiz precisa ser imparcial. Se tiver que desagradar a maioria, que seja a justiça acima de tudo. Então, esses homens não fazem isso, mas cedem ali à multidão. Verso 22, a segunda parte, vai dizer aí que os apóstolos então tiveram suas vestes rasgadas. E aqui nós não sabemos como aconteceu esse fato, que as vestes foram rasgadas. Pode ser que somente as costas ali dos apóstolos tenham ficado expostas. Por quê? Porque os açoites eram oferecidos, administrados na pele nua. Mas pode ser também que os apóstolos ficaram nus ali em plena praça pública. Eles foram humilhados naquela cidade. Então o texto diz aí que as vestes foram rasgadas e mandaram então açoitá-los com varas. Verso 23 acrescenta que foram dados no lombo dos apóstolos muitos açoites. Então, os pretores aqui, eles andavam pela cidade com feixes de varas
numa das partes desses feixes, eram várias madeiras. Na outra parte ficava um machado. Isso mostrava para a população que aqueles que estavam portando esse instrumento, eles tinham autoridade para executar a pena, a punição, inclusive a morte. Era um símbolo da autoridade, da justiça e da própria punição sobre os criminosos. E o nome desse instrumento, desse feixe de varas, era chamado de faces, de onde, posteriormente, foi tirado o termo fascista. É esse instrumento que a guarda ali da cidade de Filipos usava. E muitas vezes, ao usar esse instrumento de punição, as costas dos criminosos ficavam em carne viva. Eles tinham muitas vezes ossos quebrados por causa desses açoites. Então não era um chicote, mas era um feixe de varas. Hematomas, cortes, a pele cortada por conta desses açoites. E o texto então volta a frisar que foram dados ali então em Paulo e Silas vários açoites, muitos açoites. Os judeus contavam 39 chibatadas, nenhuma a mais. Os romanos não tinham muito essa ideia de contagem. Vai da cabeça do carrasco ali. Então, Paulo e Silas, eles sofrem ali esses açoites. Além disso, o verso 23 diz que eles são lançados no cárcere. Então, depois de passarem por esse processo, então eles foram acusados. Os juízes ali receberam a acusação, mas eles não investigam, de fato, o que aconteceu. Eles cedem à pressão popular e mandam diretamente açoitar, rasgar as vestes primeiro e depois açoitar Paulo e Silas. Ou seja, não houve um processo legal, não houve um trâmite, não houve uma investigação para saber se os acusadores estão de fato falando a verdade contra os missionários. Então, pouco importa. Açoita e prende esses caras, joga na cadeia. E foi isso que aconteceu. E agora entra então a pessoa do carcereiro. Agora há um encontro aqui do carcereiro com Cristo, através do ministério de Paulo. Verso 24 vai dizer que o carcereiro recebe a ordem e, como alguém que cumpre ordens, ele faz aquilo que foi mandado a ele. Leva os apóstolos ali, Paulo e Silas, para dentro do cárcere interior. E além de tudo, o texto diz que eles tinham as suas pernas amarradas em um tronco. Então, qual que é a ideia? Paulo e Silas estão sendo considerados criminosos de alta periculosidade. Eles são colocados no cárcere interior, lá dentro. E ainda os seus pés são colocados no tronco, para que não fujam. E não somente isso, mas que sejam também torturados. Então, Paulo e Silas estão numa posição muito incômoda. A ideia é que as suas pernas ficavam afastadas umas das outras. Eles não conseguiam dormir. Eles estavam amarrados, presos com as costas em sangue. Os ferimentos não foram tratados ainda. Nós vamos ver que houve ferimentos e eles vão ser tratados lá na frente, mas agora não. Eles estão machucados. O texto mostra aí para nós que algo impressionante acontece. E esse texto considera um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia, um dos textos mais marcantes de toda a Escritura. Paulo e Silas, verso 25 e 26. Eles estão lá no interior da cadeia por volta da meia-noite, nessa condição decadente que eu estou comentando, com as costas machucadas, suas roupas foram rasgadas, eles estão com as suas pernas abertas, sofreram um vexamento público. E eu não sei quantos aqui tiveram oportunidade ou desprazer de conhecer uma cadeia ou o interior de uma cadeia. Agora imagine uma cadeia lá no século I. Como poderia ser uma cadeia naquela época? Se hoje a situação é precária, imagine naquela época. Então Paulo e Silas estão nessa situação. E o verso 25 nos traz aí essa imagem belíssima
Diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Esses homens, eles não estão reclamando, eles não estão se queixando, eles não estão murmurando por aquilo que aconteceu com eles. Eles sabem que Deus é soberano. Eles reconhecem que todas as coisas são dominadas pelo Rei Jesus, que toda autoridade foi dada para Cristo no céu e na terra. Vão e façam discípulos. E eles foram. E agora eles estão, então, dentro da cadeia, com as suas costas machucadas, mas estão orando ao Senhor e louvando a Deus. E quantos de nós teríamos essa mesma reação? Quantos de nós teríamos esse espírito, esse ânimo? E perceba, não é que eles estão presos porque fizeram algo mal. Eles quebraram a lei de Deus, eles quebraram o mandamento do Senhor. Não é essa a ideia. Eles estão cumprindo a ordem de Deus. Eles estão cumprindo o ID, eles estão cumprindo fazer discípulos. Deus levou eles até lá. Foi uma visão que Paulo teve que levou eles para Macedônia. Eles estão em plena obediência a Deus. E agora, o que eles recebem em troca? Lídia é convertida, Paulo expulsa o demônio ali daquela jovem. E o que eles recebem em recompensa? São humilhados publicamente na praça da cidade, açoitados e agora presos. E qual é a reação desses cristãos? Orar e cantar louvores a Deus. Aqui nós vemos a verdadeira adoração. Verdadeira adoração. Muitas pessoas querem seguir Jesus nos momentos onde nós vemos Cristo sendo exaltado, onde nós vemos Cristo dominando sobre a criação, onde nós vemos Cristo na sua entrada triunfal e pessoas ovacionando o Senhor Jesus. Eu sou seguidor de Cristo, eu sigo ao Senhor, eu quero me parecer com Jesus, eu quero ser um imitador de Cristo. E aí nós esquecemos que Cristo está indo para a cruz, que o nosso caminho como seguidores do Senhor Jesus é o Calvário. É o Calvário. Seguir a Cristo passa pelo sofrimento. Então a nossa vida não será somente um caminho dourado, com pastos verdejantes à beira da estrada, mas nós passaremos pelo vale da sombra da morte, nós passaremos por tribulação, nós passaremos por oposições, por sofrimentos. E nesse momento aqui nós vemos a verdadeira adoração. Não é por aquilo que Deus me dá que eu adoro ao Senhor. Provavelmente, se fosse um de nós ali naquele lugar, se fosse eu, já tinha parado. Senhor, daqui eu já não brinco mais de ser missionário, não quero mais essa missão. Não, podia ter ficado em casa. Mas esses homens mostram para nós um exemplo poderosíssimo da verdadeira adoração. Estavam orando e cantando louvores ao Senhor. A reação natural, a reação humana, a reação da nossa carne é de reclamar, é de brigar com Deus, é de querer de alguma forma que a justiça seja feita. Isso que aconteceu com eles é uma injustiça, foi uma injustiça. Não foi algo justo, mas eles não estão reclamando com Deus. A reação humana é murmurar, é querer se rebelar contra o Senhor. Mas não, eles mostram aqui um ânimo, um espírito completamente diferente. E obviamente isso é o Espírito de Deus na vida desses homens. É Cristo Jesus na vida desses homens. O apóstolo Paulo vai dizer que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, essa reação de Paulo e de Silas nos apontam para Cristo Jesus.
que sofreu injustamente, o único justo. Então, preste atenção em algo. Deus não deve nada para você. Deus não tem que te dar absolutamente nada. O que você merece é a punição eterna. Deus não é injusto com a sua vida. Deus não é injusto com ninguém. O que nós merecemos é a punição. Então, muitas vezes nós queremos seguir a Cristo, queremos nos identificar com o Senhor, queremos ser imitadores de Cristo nos momentos de glória. Mas nos momentos de sofrimento, não. O cristianismo aí apertou demais, aí a gente quer sair, aí a gente quer se afastar de Deus, aí a gente quer ficar longe da igreja, a gente para de orar, a gente para de ler a palavra do Senhor, para de ter comunhão, nos momentos de sofrimento, quando na verdade são esses momentos que vão nos transformar profundamente. Nós somos transformados no sofrimento. Dificilmente você é transformado, o seu coração é lapidado quando tudo vai bem. Dificilmente. Mas quando nós estamos em sofrimento, sofrendo por injustiça, pelo nome de Jesus, isso é o máximo que nós conseguimos nos parecer com Cristo. Cristo foi o único que sofreu injustamente. Então, nós somos cristãos, cremos no Senhor Jesus Cristo, e a ideia é que Cristo seja formado em nós. É que nós possamos ser imitadores de Cristo. E para onde nós vamos na eternidade, não haverá mais sofrimento. Correto? E nós seremos semelhantes a Cristo ao máximo. Então, somente do lado de cá da nossa existência, nós temos o privilégio de nos parecermos com Cristo no seu sofrimento. De sermos cooperadores no sofrimento de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, ele vai dizer o seguinte: olha, a vocês, Filipenses, foi dado a graça não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Cristo. Então, nós precisamos encarar o sofrimento por amor a Cristo de uma maneira completamente diferente do que nós normalmente encaramos. É o momento onde Deus nos conforma a Cristo ao máximo. Onde no sofrimento nós podemos nos parecer com o Senhor Jesus. Volto a frisar, isso acontece, isso é uma oportunidade na sua vida só do lado de cá. Depois que você for para a eternidade, depois que Cristo voltar, não tem mais sofrimento. Então, o único momento que você tem para louvar a Deus no sofrimento é agora. Para adorar a Deus, mesmo no sofrimento, é agora. Depois isso acaba. Paulo vai dizer que o nosso sofrimento é breve, é momentâneo, essa vida está passando. Então, Deus é soberano. Aquilo que alcança a minha vida passou pela caneta de Deus, passou pela autoridade do Senhor. E mais à frente nós vamos ver que os apóstolos serão libertos. Que as autoridades vão pedir desculpa ali para Paulo e Silas publicamente. Então, você pode estar passando por algum sofrimento, por alguma situação na sua vida que você não entende. E Deus não é obrigado a nos fazer entender. Esse texto nos leva a confiar no amor de Deus, mesmo no sofrimento. E pode ser que depois de passarmos por isso, quando olharmos para trás, no retrovisor, nós possamos entender, poxa, Deus estava comigo aquele tempo todo. Aquela situação foi momentânea, foi rápida. Foi um sofrimento, mas eu mantive a fé. Pela graça de Deus, eu não murmurei. Pela graça de Deus, eu não me queixei. Pela graça de Deus, eu não me afastei do Senhor. Pela graça de Deus, eu dei um bom testemunho de quem Cristo é. De que eu adoro a Deus, não somente pelas coisas que Ele me dá, não somente quando tudo vai bem. E esse foi o sofrimento de Jó. Um exemplo máximo, depois de Cristo Jesus, de ser fiel a Deus, mesmo nos momentos de tribulação. Será que nós adoramos a Deus somente quando tudo vai bem, somente quando a gente está com saúde, somente quando a gente tem dinheiro no bolso, somente quando a nossa família
está unida, está em paz. Qual é a real motivação de você adorar a Deus? Você adora a Deus pelas coisas materiais? Somos materialistas, somos mundanos, somos carnais, somos desse mundo, desse século. Ou estamos em outro nível, ou vivemos em um outro mundo. A nossa vida não é nesse lugar. O nosso reino não é aqui, a nossa cidadania não é aqui. Nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Então adore a Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele te dá, ou deixa de te dar. Seja fiel ao Senhor. Não deixe de fazer as suas orações. E o texto vai dizer que eles cantavam à meia-noite em alta voz. Imagine os outros presos observando aquilo, ouvindo aquilo. Ou entraram 2 judeus aí, estão com as costas toda arrebentada, tudo rasgado, foram colocados lá no tronco, lá dentro. E eles estão ouvindo orações e louvores, ao invés de murmuração. Que Deus é esse que eles adoram? Que Deus é esse? Esse é um outro aspecto desse texto que nos mostra a importância do testemunho, ou o poder do testemunho nos momentos difíceis da nossa vida. As pessoas estão olhando para nós a todo tempo. Seus vizinhos, seus parentes, as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus estão vendo a sua atitude, especialmente nos momentos de dificuldade, de fraqueza. Como é que ele vai passar por essa situação? Será que ele vai abandonar a Deus? Será que ele vai deixar a comunhão da igreja? Será que ele vai murmurar, vai reclamar? Será que ele confia nesse Deus que ele diz de verdade? Confia mesmo? É nesse momento que a nossa fé é provada e o nosso testemunho, ele se torna poderosíssimo nos momentos de dificuldade. E as pessoas estão observando. E as pessoas podem ver que nós não estamos apegados às coisas desse mundo. Tudo isso vai passar. Que o sofrimento, a dor é passageiro. Paulo diz que o presente sofrimento ele não pode ser comparado com a glória que nós vamos receber da parte de Cristo Jesus. Não há comparação, são coisas completamente distintas. Verso 26, nós temos a resposta de Deus, as orações dos missionários e a adoração, a verdadeira adoração. Muitas vezes terremotos, tremores, relâmpagos, na palavra de Deus, são momentos onde Deus se manifesta. E aqui nós temos exatamente isso. O verso 26 diz aí que houve um terremoto na cadeia, né, naquela região. No dia 11, no mês 11 de 2000, do ano 2000, não sei quantos aqui eram nascidos, né? Todo mundo, quase. Houve um tremor de terra em Brasília. Em novembro do ano 2000, houve um terremoto, onde o epicentro foi na cidade de São Sebastião, por volta das 7h30 da manhã. E, na época, eu morava ali no Jardim Botânico, fica a poucos quilômetros de São Sebastião. E às 7h30 da manhã, então, eu sou despertado do meu sono com tremor de terra. A minha cama era de madeira e a cama saltava do chão. Um barulho da estrutura da casa tremendo. E literalmente a minha cama pulava dessa altura do chão. E eu acordei achando que tinha alguém debaixo da cama balançando, porque não fazia sentido algum. Acordei desesperado, abaixei embaixo da cama para olhar o que é que está aqui embaixo. Na época eu não era crente, falei, isso aqui está meio estranho isso aqui. Eu não sabia, em Brasília não tem tremor de terra, né? Raramente tem. Aí eu sei que eu fui dormir,
com a pulga atrás da orelha. Falei, será que é um demônio embaixo da cama? Vai saber, né? Aí eu acordei, liguei a televisão, Alexandre Garcia, o dia em que a terra tremeu. Aí ele disse, o epicentro foi em São Sebastião. Aqui, nesse texto, o carcereiro foi acordado dessa forma, com um tremor de terra. Isso é simbólico. Alguém que estava dormindo, alguém que estava cômodo, provavelmente no final da sua vida, um veterano. E às vezes Deus nos lança terremotos para acordar nosso coração, para nos despertar. Se você é um filho de Deus, se você é uma serva do Senhor, uma filha dele, saiba que Jesus não vai deixar você se afastar. E Ele pode mandar um terremoto na sua vida para te trazer para perto dele, para fazer você despertar, para fazer você voltar aos braços do Pai. Isso é bondade de Deus. O carcereiro então desperta do seu sono, verso 27, e logo ele vê que as portas estão abertas. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: a casa do carcereiro ficava próxima à cadeia, provavelmente em um lugar mais alto. Ele sente esse tremor e ele desce, então, para saber o que aconteceu ali na prisão. E logo ele vê que as portas estão abertas, né? As cadeias da época eram feitas naquela localidade de um amontoado de pedras. Então, houve o tremor, os alicerces se moveram, as pedras se desencaixaram, os portões simplesmente se soltaram e abriu, as portas abriram. E o carcereiro então fica desesperado, porque se os presos fugissem, ele era responsável pelos presos, e a pena que os presos sofreriam, ele sofreria no lugar dos presos. Então, ele olha aquela situação, o que ele pensa? Fugiu todo mundo. Quem é que vai ficar preso nessa cadeia depois que todos os portões foram abertos? E aí, nós vemos que Paulo, ele vai dar uma voz que vai acalmar o coração do carcereiro. Outro fato interessante é que naquela região havia e ainda há tremores de terra. Muitos podem pensar, então foi algo simplesmente natural, foi uma coincidência. Os apóstolos estarem orando, louvando a Deus à meia-noite e o terremoto acontecer no mesmo momento. Né? E essa dúvida pode pairar no coração de quem não crê. E nós temos comentado e dito que não há coincidências no reino de Deus. Então, apesar de haver terremotos na região, nós entendemos que Deus domina e governa sobre todas as coisas. E esse foi o momento exato de Deus agir na vida de Paulo e Silas e também do carcereiro. Deus não chega antes da hora, Deus não chega depois da hora, Deus não se atrasa, Deus não se apressa, Deus chega na hora exata. Na hora exata, na hora que as coisas têm que acontecer, o Senhor age de acordo com o seu plano, de acordo com a sua vontade, para a sua glória, na hora certa. Esse é o nosso Deus. Não é antes, não é depois, é na hora exata. O texto vai dizer, verso 27, que o carcereiro está pronto para se matar. Então ele prefere a morte do que enfrentar a justiça, enfrentar uma humilhação e ser morto pela espada romana. Ele prefere ele mesmo se matar. E Paulo então grita lá de dentro, verso 28, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro, ele entrou numa agonia santa aqui, antes da conversão, profunda. Vou morrer. Fugiu todo mundo, eu vou ser culpado, eu vou ser punido por isso. Não vou me matar. Aí Paulo grita lá de dentro, não faça isso porque está todo mundo aqui. O carcereiro então pede uma luz, uma tocha, ele entra para dentro da cadeia, no profundo dessa escuridão. O texto vai dizer que ele está tremendo e ele se prostra aos pés de Paulo e Silas. Depois, verso 30, traz Paulo e Silas para fora da cadeia e ele faz a pergunta mais importante de todas. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha a profundidade da pergunta do carcereiro.
Deus estava agindo no coração desse homem. Nenhum ser humano natural, carnal, mundano consegue atingir essa profundidade nessa questão. O que eu devo fazer para ser salvo? De alguma forma, o carcereiro entendeu que o Deus que Paulo pregava, que o Cristo que Paulo anunciava, era o Deus Altíssimo. E aquele era o caminho da salvação. O que eu devo fazer para ser salvo? Eu preciso acertar minhas contas com esse Deus. Eu preciso me resolver com esse Deus que Paulo prega, que esses homens pregam. O que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta do apóstolo Paulo também é na veia, no coração. Creia no Senhor Jesus. Esse é o Evangelho da Graça. Nós somos salvos porque nós cremos no Senhor Jesus. Não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Cristo fez. E nós cremos. Simplesmente, simples assim. Creia e você será salvo. A consequência de crermos é que nós seremos salvos. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Ele é o seu Senhor, Ele é o dono da sua vida, Ele é o Rei do universo. Você confia nele para a sua salvação, é isso? De coração, isso é verdade? Sim, sim, Senhor. Então você é um salvo. O cristianismo é sublime. É alto demais. Você não merece a salvação. Você não merece. Eu não mereço. Eu não sou digno. Você não é digno. Você não é digno de Cristo, do reino, da eternidade, do sangue precioso do Cordeiro. Mas isso é pura graça. E Paulo acrescenta ainda: serão salvos tu e a tua casa. Não é que isso aconteceria automaticamente. A ideia é que, naquela época, em especial, quando o líder da casa, ele tomava uma posição de alguma religião, todos aqueles que estavam debaixo dele, debaixo da sua autoridade, também seguiam a mesma religião. Mas isso não significa que eles foram salvos automaticamente. Cada um dos seus membros da sua casa, os seus servos ali, seus filhos, deveriam manifestar também a fé no Senhor Jesus. E aí sim a salvação aconteceria para os da sua casa. Verso 32. Paulo aprofunda o ensinamento bíblico, ele entra na casa desses homens, ou prega ali, junto aos seus parentes, aqueles que moravam no lar do carcereiro. Então há um aprofundamento aqui do que é o Evangelho, das consequências, dos passos posteriores de crer no Senhor Jesus. Paulo então avança aqui com o discipulado. E o verso 33 até o verso número 34 nos mostram aí a reação do carcereiro após a salvação. Então ele traz frutos da salvação, ele traz ações concretas de que de fato ele foi salvo, de que de fato ele creu no Senhor Jesus Cristo. Verso 33, naquela mesma noite cuidou deles, lavou os vergões dos açoites. Então esse carcereiro, ele demonstra ali a sua gratidão a Deus pela salvação nos seus missionários, naqueles que pregaram a palavra a ele. Então ele lava ali os vergões dos açoites. Então nós podemos perceber que não foram açoites de brincadeira, mas que de fato as costas dos missionários estavam em sangue, o sangue estava seco ali. E esse carcereiro então lava ali os vergões. Segunda atitude desse carcereiro que mostra que a salvação foi verídica, ele é batizado. Ele recebe o sinal da aliança, ele se compromete com a igreja, com o povo de Deus, ele entra nesse grupo dos missionários. Eu faço parte também desse corpo, desse povo, seguidores de Jesus Cristo. Verso 34, a terceira ação do carcereiro é levar Paulo e Silas para sua própria casa, é acolher os missionários, dar comida para eles, cuidar desses homens. Ele abre as portas do seu lar para receber o povo de Deus, para receber os apóstolos aqui. E por fim, em quarto lugar,
texto mostra aí que ele manifestou grande alegria. A sua casa e ele manifestaram alegria por terem crido em Deus, por terem sido salvos. Então a alegria faz parte da vida cristã. Muitas vezes nós não manifestamos a alegria da salvação, porque a nossa alegria muitas vezes está condicionada a circunstâncias materiais, circunstâncias terrenas, fatos desse mundo, desse século, e não na vida eterna, e não na eternidade. Quando nós paramos e pensamos nas implicações de termos sido salvos por Cristo, do Filho de Deus ter morrido no nosso lugar, ter feito uma aliança eterna conosco, prometer nos perdoar, prometer estar conosco todos os dias, prometer que nem a morte tem poder sobre a nossa vida. Alegria. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, vai ser descrito como a carta da alegria. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Esse carcereiro, então, demonstra essa alegria. Verso 35 até o verso 40, nós temos o momento onde Paulo ele vai exigir que haja uma retratação daquilo que aconteceu, ou seja, o evangelho poderia ter sido manchado ali. 2 homens foram aqui açoitados, arrancaram as roupas deles aqui publicamente na praça, foram presos e foram jogados lá dentro. E a ideia é que os pretores voltam com a notícia, liberta esses homens aí. Pode ser que os juízes tenham pensado, acho que a gente avançou o sinal, hein? Vacilamos, a gente devia ter julgado esses caras com mais cuidado, sofremos aqui a pressão da multidão e julgamos ele, mandamos açoitá-los, vamos retratar esse negócio aí, manda soltar lá os viajantes lá, os missionários. E agora, eles chegam lá, o carcereiro dá a boa notícia para Paulo. Paulo, o pessoal mandou soltar vocês, pode ir embora. Paulo fala, não, agora não. Nós somos açoitados, humilhados publicamente, agora estão querendo mandar a gente embora em secreto, que eles venham aqui e peçam desculpas. Não é que Paulo estava julgando por si próprio, né? Ele diz que nós somos cidadãos romanos. Isso trouxe ainda um temor maior ainda para os juízes, porque um romano ter sido condenado dessa forma e sofrer essa punição sem um processo legal, isso ia dar muito problema para os juízes, para as autoridades. Eles então agora querem se retratar, eles vão então até Paulo, pedem ali desculpas, e aí sim o evangelho tem portas abertas, eles entendem ali que houve uma injustiça. E o texto termina dizendo que Paulo foi para um lugar específico ao final. Verso 40, ele se retira e ele dirige para a casa de Lídia. Ele vai para o seio da igreja. O texto encerra aí dizendo que ele vê os irmãos ali da igreja, da casa de Lídia, da primeira convertida. E ele é que conforta a igreja. Ele traz força, ele traz encorajamento para os irmãos, por tudo aquilo que eles passaram. E depois, então, eles encerram a sua estadia em Filipos. Lutero, certa vez ele disse uma frase memorável, que é mais ou menos a seguinte: uma masmorra com Cristo é um castelo, e um castelo sem Cristo é uma masmorra. Cristo é o centro da nossa vida. Eu não sei por quais situações você tem passado, eu não sei pelos caminhos que Deus tem conduzido a sua vida, mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você é um filho de Deus, confie no Senhor. Confie no Senhor. Ore a Deus, mantenha os seus louvores em alta voz, adore a Deus de verdade. Seja um cristão autêntico, adore ao Senhor não por aquilo que você recebe, mas por aquilo que você já recebeu. Que o mundo não pode tomar de você, que nada pode roubar de você, que você tem uma garantia eterna pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Esse carcereiro, então, nos mostra essas 3 pessoas completamente diferentes que Lucas registra aqui,
que o Evangelho beneficia, que o Evangelho alcança. Isso é um sinal para nós que Deus tem poder para salvar qualquer tipo de pessoa. Não importa a nacionalidade, não importa a situação da pessoa, se o demônio está encarcerando essa pessoa, se ela é alguém que anda dormindo por esse mundo, se ela tem os seus negócios, não se importa com as coisas de Deus. Essas 3 pessoas são alcançadas pelo Evangelho, são registradas aqui para nos mostrar exatamente isso. Que Deus tem poder para salvar qualquer tipo de pessoa. Mas algo que une essas 3 pessoas na salvação é o fato de que alguém ministrou a elas. Que os servos de Deus são instrumentos para a salvação. De que eu e você podemos ser coparticipantes, cooperadores do Evangelho. Anuncie a graça de Cristo Jesus, a salvação no sangue precioso do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor registrou para nós esse texto tão belo, tão significativo, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que possamos ser de fato cristãos que te adoram não somente por aquilo que o Senhor nos dá materialmente, mas que possamos ser verdadeiros adoradores, independente da circunstância. Pai, fortalece o teu povo, enche-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito, que possamos ser luz, possamos ser testemunhas, ó Deus, fiéis de quem o Senhor é, e não somente nos momentos agradáveis, mas também no sofrimento. Porque o teu Filho Jesus sofreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Que nós possamos imitar o teu Filho também no sofrimento. Pai, dá-nos entendimento, dá-nos, ó Deus, uma consciência adequada à tua palavra, que possamos ser imitadores de Cristo Jesus com toda profundidade. Oramos assim para a glória de Cristo, nosso Senhor, teu Filho amado. Amém.